Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto e semanal, onde falamos de política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. Se você é novo por aqui, nos siga nas redes sociais, compartilhe o nosso programa com os amigos. E se quiser debater política 24 horas por dia, é só participar do grupo dos ouvintes do podcast. O link está na descrição do episódio. Simbora que o programa vai começar! Esse é o episódio 21 do podcast Calabouço. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas. E do meu lado esquerdo, o cara que fez quase um lance a lance da eleição do Peru, lá no nosso grupo e no grupo dos ouvintes do podcast, Alan Cavalcante. Aí só os privilegiados, que são os nossos ouvintes que estão no grupo, tiveram acesso, né? Se você não tá ainda no grupo, acesse lá, porque foi uma cobertura completa. Também do meu lado esquerdo, a figura mais empolgada com algumas mudanças partidárias que estão para acontecer na nossa política, Diego Gomes. Eu tô feliz e tô triste. Eu tô feliz por receber essa galera, mas eu também tô triste por ver, né, de maneira geral, a gente tá falando, para quem não entendeu, querendo ou não, de um processo de fusão aí que vai existindo, vai se aproximando da realidade do PSB com o PCdoB, que muito me alegra pelos quadros que vão estar unidos, né? E talvez até por uma guinada à esquerda do Partido Socialista, mas eu fico muito triste, né, de assistir essa situação do Partido Comunista do Brasil. Eu acho que o Flávio Dino está confirmado, né? Saiu inclusive hoje, falaram sobre isso, que ele sai do PCdoB e vem para o PSB, o que é muito interessante para o PSB, mas foi o primeiro governo do PCdoB, né? Um cara que tem uma história dentro do Partido Comunista. Não sei como é que isso foi acertado, como é que isso foi combinado, mas eu fico um pouco triste, porque eram quadros importantes no campo, né, no partido que construíam, e eu sei que enfraquece o campo da esquerda em um canto, enquanto acaba fortalecendo do outro lado, mas eu tô empolgadíssimo com essa galera, tô empolgadíssimo para discutir dentro dos ambientes partidários com esse pessoal. Mas então vamos para o Trend Topics, um quadro onde, a partir de um levantamento que eu faço do Twitter, a gente comenta os principais fatos da semana, começando pela quarta-feira. Dia em que completou um ano da morte do menino Miguel aqui no Recife, teve um novo ato, Justiça por Miguel, que foi até as Torres Gêmeas. Eu acho que todo mundo deve ter acompanhado muito bem essa história, mas foi o dia em que os Minions disseram: somos todas doutora Nise. Para quem não lembra, foi o depoimento de uma médica, mais uma médica bolsonarista na CPI da pandemia, que foi defendida por esses caras. João Amoedo anunciou sua pré-candidatura pelo Partido Novo. Luana Araújo deu seu depoimento na CPI da pandemia. E para terminar esse dia com chave de ouro, teve um pronunciamento ridículo do presidente Bolsonaro, com um panelaço que, meu amigo, eu nunca tinha visto daquele jeito não, viu? Eu acho que nem nos tempos contra Dilma eu vi um panelaço tão forte e tão grande em vários lugares. Foi um dia cheio, né? Foi um dia bem cheio aí no meio dessa semana passada. Foram dias cheios, né? Acho que teve muita coisa que aconteceu nessa semana, mas eu queria ressaltar justamente o depoimento da Luana Araújo, né, que foi um depoimento muito forte, que gerou, assim, muita coisa nas redes sociais, todo mundo tava falando dela. Ela virou o crush de milhares de pessoas aí, justamente por ser... Inclusive, eu acho que o depoimento dela nem durou muito, né, porque ela foi curta e grossa no que ela tinha a dizer, dando um cacete mesmo, descendo um cacete no governo Bolsonaro, com palavras fortes mesmo, apesar também de dar uma moderada em alguns termos, em falar, não quero entrar muito nessa história, não quero politizar um negócio, mas o governo... Mas, e assim, o resumo da história do depoimento foi ela sendo sensata, sabe? Já que tu foi pra esse lado, eu vou pro lado de Amoedo, Alan, comentar essa pré-candidatura. Pro desespero de Pedro, essa candidatura de Amoedo inviabiliza a candidatura de Danilo Gentili. Acredito que ele hoje não vai dormir de noite pensando nisso. Ai, não, siga sua história aí, que agora eu ri. A tríade, né? É a tríade, né? Quem tá conversando para construir essa terceira via da direita é Amoedo, Moro e Danilo Gentili. São os três que sentaram para conversar, e se Amoedo tá colocado como pré-candidato, então provavelmente vai ser ele a cabeça de chapa desse grupo, e aí você fica triste porque não tem Gentili na disputa. Sabe que o MBL chega junto do Novo assim, velho? Eu fiquei surpreso com isso, porque o Novo, o Amoedo tinha rachado, né? O Novo tava meio rachado, tava no processo de ruptura, e a Amoedo não é mais, na verdade, uma unanimidade no Novo, né?
Porque tem alguns deputados do Novo que permanecem na base de Bolsonaro e outros que não. E aí eu fiquei até que surpreso do partido tomar essa decisão meio que centralista, né, em colocar o Amoedo. Para mim, o Brasil ele não se leva a sério quando o Danilo Gentili tem algum tipo de atuação política assim minimamente relevante. Mas analisando de maneira bem fria, né, essa construção, independente aí das minhas posições ideológicas e tal, é um campo que é interessante dentro dessa organização política do Brasil, né? Um campo politicamente neoliberal, né? No sentido mais puro desse neoliberalismo, que tem essa característica de ser extremamente liberal na economia e privatista, né? E, ao mesmo tempo, também conservador na pauta de costumes, com algumas práticas aí meio fascistoides. Não sei se eles são liberais nos costumes. Acho que em alguns pontos o brasileiro, de certa forma, ele é conservador. Mas eu vejo Eu não eles disse liberais nos aliás, ao costumes, contrário. Liberais na economia, né? Não, eu vejo eles como bastante liberais em algumas pautas do costume também, né? Considerando que, por exemplo, defendem legalização da maconha, tem uma discussão mais aberta sobre aborto, até certo nível, mas em relação ao que as figuras históricas que a gente tem da direita, já é um grande avanço a forma como eles propõem. Eu vejo eles muito mais como liberais, assim, na economia e também nos costumes, né, do que conservador, assim. Ainda mais quando a gente coloca o Brasil. É porque é um grupo tão amplo, né, também, porque, assim, Danilo Gentili não é uma pessoa liberal na pauta de costumes, né, enquanto que você vai ter o João Amoedo, que é, né, então é uma história aí ampla e que... Pelo menos, né? É uma confusão, né? Uma maré muito turva o liberalismo assim no Brasil. A gente já conversou com o Joel sobre isso, inclusive quem nunca escutou o podcast ainda que a gente entrevistou o Joel Pereira da Fonseca, escute. Mas assim, é muito turvo mesmo, porque assim, o Amoedo, ele às vezes tem umas pautas que ele é mais progressista nos costumes, aí tem outras que não tanto. Em 2018, ele foi no Roda Viva e disse: eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Ele disse isso em 2018. O MBL já foi protestar na frente de peladão de museu, né? Hoje em dia, o MBL tá tentando dar uma linha mais moderada e tal, mas assim, é algo muito turvo esse liberalismo no Brasil, né? Tentando forçar a ser progressista, né? Isso, exatamente. Faz campanha aberta pela legalização da maconha. Isso. A gente sabe que é uma galera que, na verdade, é uma galera meio fascistoide. Mas... Desculpa interromper, Diego. Essa galera que era liberal, mais progressista, assim, tinha o MBL, né? E tem outro movimento muito famoso, que é o Livres, né? Que geralmente era uma galera que era mais liberal mesmo, um liberalismo mais, sei lá, Merquior, um liberalismo mais histórico do Brasil. Se bem que eu acho que na campanha de 2018 eles apoiaram o cara que estava contra Manu, lá no Rio Grande do Sul. Enfim, o liberalismo no Brasil é uma grande coisa nebulosa que ninguém sabe explicar direito. Eu gosto da explicação que o professor Christian Lynch, que é um dos maiores estudiosos de ideologia partidária no Brasil, coloca, que ele classifica esse campo assim, ele faz uma divisão, né? Ele fala que tem os liberais democratas, que são os liberais mais à esquerda, digamos assim, tipo um Fernando Henrique Cardoso, um Mário Covas, o falecido Bruno Covas era um liberal democrata. Aí depois vem os neoliberais, que seria, sei lá, esse MBL, esse Danilo Gentili, o Novo, talvez. Depois vem os conservadores liberais, que é essa meio que tá meio nessa maratona com os neoliberais, entendeu? Tipo Paulo Guedes, né? Exatamente. Perfeito. É meio maluco mesmo. A gente fica ansioso pelas próximas cenas dessa novela aí. Na quinta-feira foi o dia da polêmica envolvendo Juliana Paes sem isentona, né? Aquele discurso que, meu Deus do céu, não aguento mais na vida do brasileiro, de fora Bolsonaro e fora Lula, como se o Lula estivesse em algum lugar e bota eles dois como uma coisa da mesma moeda. Para mim, inclusive, a pessoa tem que ser muito privilegiada para achar que, assim, no governo Lula e no governo Bolsonaro ela não sentir nenhuma diferença em nada. Assim, a vida é a mesma coisa, a pessoa tem que ser muito rica. Além disso, foi o dia em que Joe Biden anunciou a doação de vacinas para a América Latina, incluindo o Brasil, e que o exército brasileiro não puniu o general Pazuello por participar do ato político, com um argumento muito tosco de que era feriado, então ele não estaria ali
representando o exército e de que o ato era sem partido, porque Bolsonaro não tem partido. Eu vou comentar aqui primeiro sobre essa coisa da Juliana, Pedro. Eu achei assim, é óbvio, né? É aquele discurso, aquele discurso meio de uma pessoa que não vive dentro da política, né? Uma coisa meio até que ignorante mesmo, porque, sei lá, falar de comunismo do PT, sabe? É uma coisa meio que sem pé nem cabeça. Mas eu achei um discurso, tipo, honesto, sabe? Eu acho que se a gente como campo progressista, quer ganhar uma eleição, a gente tem que acolher essas pessoas e não atacá-las como muita gente fez, entendeu? Nos comentários do vídeo dela no Instagram. E assim, foi uma polêmica muito grande por causa disso, né? Ela tava se colocando lá isentona, eu não sou nem direita, nem esquerda, eu não quero um governo que é fascista, nega vacina, mas também não quero um governo comunista. Sei lá, a gente tem que dialogar com essas pessoas se a gente quer ganhar uma eleição, sabe? A gente não pode chegar lá nos comentários da publicação dela e atacá-la. De jeito nenhum, a gente tem que chegar e falar, minha querida, vamos conversar, não é bem assim. Não existe isso de ameaça comunista, sabe? Definitivamente não. Vamos conversar. E é isso, eu não concordei com como muita gente da esquerda tratou a Juliana, sabe? Porque eu senti uma honestidade nela e eu senti que era uma pessoa que não vive de política, não consome política, como muita gente consome, né? E é uma pessoa que precisa ser convencida. E muita gente vai precisar ser convencida no ano que vem. Então a gente precisa mudar esse tipo de atitude. E assim, essa questão aí, Pedro, também do Pazuello, coloca a gente num lugar muito turvo, né? Mais uma vez, eu tô usando muito turvo, eu acho, nesse programa a palavra, mas enfim. A democracia brasileira, ela entra num ambiente perigoso, porque de todas as rupturas institucionais que o Brasil sofreu, de todas as mudanças de regime que o Brasil sofreu na história, desde que virou uma república em 1889, todas elas, sem exceção nenhuma, tiveram os militares como protagonista. E tiveram justamente exatamente dessa forma que começa, né? Com militares tomando parte de um lado de um grupo político. Isso na história do Brasil sempre deu em merda, sabe? E a gente não tem o direito de não estar preocupado agora. A democracia brasileira está em risco. E a gente, como democratas que somos, precisamos nos unir para combater essa escalada de golpismo que está assolando policiais militares, forças armadas, que Bolsonaro hoje conseguiu, com essa não punição do Pazuello, ele simplesmente rompeu com a tradição do exército do Duque de Caxias e conseguiu entrar lá e politizar as forças armadas. Ele conseguiu, ele está degradando as instituições brasileiras a cada dia que passa. Se você tem gostado de ouvir o podcast Calabouço e as participações especiais que passam por aqui, ajuda no crescimento desse projeto. Indique o Calabouço Cast para amigos e divulgue nas suas redes sociais. Na sexta-feira foi o dia que Larissa Manoela anunciou uma operadora de celular, uma coisa, enfim, aleatoriedades do Brasil, né? Mas, indo para a política, o juiz Marcelo Bretas foi flagrado em um novo capítulo da Vaza Jato, em que ele negociava as penas e armou junto com o MP a condenação, os processos, enfim. Aquilo que a gente já sabe, mas toda vez serve para reforçar o quanto todo o processo da Lava Jato foi para destruir a indústria nacional e para tirar o PT do poder apenas, né? Mas também foi o dia em que começou as confusões dentro da CBF, né? Primeiro, um caso de assédio do presidente Rogério Caboclo, da CBF, né? E depois, um caso muito tosco, muito absurdo de assédio. E depois, o presidente Jair Bolsonaro aceitou a realização da Copa América no Brasil, enquanto que alguns jogadores se posicionaram contra, né? E os bolsonaristas começaram a pedir fora Tite, fora Casemiro, enfim, né? Começou aí a se fazer uma confusão em torno da Copa América e da CBF. É o falso fantasma do comunismo em todo lugar agora, até na seleção brasileira, é inacreditável. Só tem jogador bolsonarista, pô. Tinha, né? Não sei agora. Agora talvez eles abram o olho. Mas uma pergunta Nada. Essa galera tem patrocinador. Essa galera tem um monte de assessor. Essa galera tá com medo da porra de ser associado a qualquer coisa que prejudique eles. Ainda mais tu pega um Neymar da vida, que tá
com as tretas aí com a Nike por causa do lance lá de. Ele foi acusado também, né, de estupro, De assédio, exatamente. de assédio, e a galera tá preocupada. A galera não quer ter a imagem associada, por exemplo, a imagem que o Brasil tem hoje no mundo, né, que Bolsonaro conseguiu deixar o país. Então tem muita coisa envolvida que tá talvez até além desses jogadores. A gente precisa pensar que cada jogador daquele é uma empresa com 30 funcionários, mais ou menos, tá ligado? E que depende de patrocínio. Então, tem muita coisa em jogo para além de opinião política, puramente ali ideológica dessas pessoas, sabe? Mas eles vão jogar, eu acho que na verdade se criou muito, até mesmo pelo discurso bolsonarista de nós contra eles, se criou uma falsa ideia de que os jogadores poderiam não jogar. Acho que isso nunca nem esteve em pauta. Acho que existia um desconforto, mas nunca foi colocado em pauta realmente não participar do torneio, sabe? Não, até porque desde o começo eu sempre achei que, por exemplo, essa história tinha muito mais a ver com os jogadores da Europa estarem entrando de férias e não quererem perder as férias para jogar um campeonato que não vale nada, né? Que só vai encher de dinheiro a CBF e a CONMEBOL, do que uma questão política e por causa da pandemia. Tem jogador da seleção brasileira que foi pego, no caso o Gabigol, né? Foi pego num cassino clandestino, né, num tempo em que o São Paulo estava em lockdown completo, total, né? Então, eu não acho que essa seja a preocupação dos caras, não. Mas aí eu tenho uma pergunta que eu queria que vocês respondessem de maneira sincera. Vocês vão acompanhar o torneio e vão torcer para a seleção? Eu não vou por um simples motivo que nem antena eu tenho em casa, assim, tá ligado? Então tem que ser um esforço pra eu conseguir assistir TV aberta, tá ligado? Além das coisas que a gente consegue acessar pela internet, que é um esforço que eu não tô afim de fazer por essa seleção brasileira. Mas porque eu sei que se eu for acompanhar, eu não vou conseguir não torcer pelo Brasil e eu não quero torcer pelo Brasil, me empolgar e no final ver Bolsonaro levantando a taça da Copa América do lado daqueles bolsominions. Pedro, tu comentou aí do Gabigol, mas eu acho que o Arthur, não sei se o Arthur foi convocado nessa seleção de Tite, o Arthur, que é meio campo da Juventus, ele também estava lá na Itália aglomerando, né? E inclusive foi suspenso por Pirlo, o bastião moral e grande ídolo, homem genial, maior do mundo de todos os tempos, foi punido pelo técnico Pirlo porque ele estava aglomerando na Itália. E não jogou lá um jogo bem importante da Copa da Itália, inclusive. Enfim, só para mostrar mais um exemplo aí de que, de fato, os jogadores eu acho que não estavam nem aí com essa questão política mesmo, eles estão só aproveitando, estavam só tentando capturar uma justificativa para não participar do torneio. Concordo com o Pedro nisso. Agora, se eu vou assistir o torneio, cara, eu gosto muito de futebol, então provavelmente sim, eu vou assistir, vou acompanhar, mas eu não... É difícil não torcer pelo Brasil, né? É difícil, ainda mais quando você tem um sentimento de pátria, mas eu vou tentar torcer contra o Brasil. Pelos motivos que eu já coloquei no último podcast, sabe? Geralmente as boas campanhas da seleção brasileira estão sim associadas com o crescimento de popularidade de alguns governantes. Então, eu torço para que o Brasil não vá bem nesse torneio e que a Argentina ganhe solo em território brasileiro. Eu sempre torço, né? Quer dizer que eu vá atrás do jogo, vá atrás de notícias, de escalação. Eu nem sei alguns jogadores da seleção, mas eu vou ver mesmo essa porcaria e vou acabar torcendo. No sábado foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, que começou com fora Tite, fora Casemiro, né? Também foi dia de jogo da seleção olímpica e do futebol do Campeonato Brasileiro. Mas aqui em Pernambuco, especificamente, foi o dia em que caiu o secretário de Defesa Social, né? Exatamente uma semana depois daquela grande crise que se iniciou com a polícia sendo extremamente truculenta e violenta com manifestantes contra Bolsonaro. E, enfim, a prova de que as coisas elas caminham de maneira muito errada, né, nas nossas instituições. No dia em que cai o secretário de Defesa Social por causa da truculência da PM, a PM vai lá e compra munição não letal que ela gastou no último protesto, né? Então comprou mais bala de borracha e mais gás lacrimogêneo para atirar em manifestantes agora no dia 19. Tem um bastidor aí bem interessante disso que rolou hoje, na terça, que o governador recebeu, né, os líderes da Alep hoje no Palácio para conversar, porque a oposição à direita, né, tá com o interesse de criar uma CPI em torno do ato que aconteceu. Só que eles não têm deputados suficientes, e ainda que eles contassem com o apoio da oposição à esquerda, seria o caso de alguns deputados do PT e do PSOL, que eu acho que não rola, porque o interesse dessa CPI, dessa galera direita, é de defesa da atuação da PM, né? Querem, na verdade, investigar a conduta do governador em ter afastado essa galera, mas enfim,
Paulo Câmara chamou as lideranças da Alep para conversar hoje no Palácio e tentar pôr um fim de vez nessa crise, né? Porque por mais que talvez não tenha uma assinatura suficiente, não consegue avançar esse pedido de CPI, ainda assim um pedido de CPI bem articulado, né? E mediaticamente, a galera pressionando, podia surgir aí aumentar essa crise. Mas pela conversa, pelo papo que as próprias lideranças que saíram do palácio é de que realmente estavam satisfeitas com as atitudes do governador e vão ajudar a pôr um ponto final nisso. No domingo, a Polícia Federal revelou documentos que comprovam que Alan dos Santos, um dos principais blogueiros de direita do Brasil... Meu xará, meu xará. Meu Deus, eu acho que é a única coisa em comum que vocês têm, né? E o detalhe, o Alan dele é com 2 L's, então nem isso é em comum. A Polícia Federal revelou esses documentos que mostravam um financiamento de empresários e de outras figuras para essa rede de canais e de mídia de direita, e também revelou alguns cadernos do Alan dos Santos que tinham coisas bem toscas, inclusive uma anotação que era plano para derrubar governadores e prefeitos, assim, um negócio meio Pink e o Cérebro, sabe? Meio Cebolinha mesmo, o plano do cara. E outra coisa que chamou minha atenção era uma das anotações dele que colocava o MBL como um partido político, né? Seria, né, uma lógica de fundar um partido político a partir do MBL, né? Inclusive com organograma, com nomes, enfim, né? Um fato interessante aí para a gente falar sobre. Outra coisa. O que mais chamou a atenção foi isso. O que mais me chamou a atenção foi ele perguntando para Olavo quanto ele podia pegar a grana do governo, o quanto era ético, o que Olavo de Carvalho achava disso. E a outra coisa é que foi o dia em que caiu o Rogério Caboclo, né, o presidente da CBF. Caiu assim, né? O cara tá afastado por 30 dias, recebendo salário integral, enfim. Mas de toda forma, né, ele não tá mais acumulando o poder que ele acumulava. E também é uma demonstração de fraqueza aí do cara, né? As denúncias contra ele foram gravíssimas. Os áudios são... nossa, é muito nojento, né, velho? Se você escutar os áudios, você vê a matéria do Fantástico sobre a denúncia da funcionária da secretária dele. É uma coisa nojentíssima, sabe? Você consegue perceber que é um cara podre. Que a CBF é uma coisa muito podre. Na verdade, eu acho que não tem uma instituição dentro do futebol que não seja podre, né? Todas essas federações estaduais, a Federação Nacional, a Federação Internacional, até a FIFA é podre, é tudo podre. A própria Conmebol, né? Tudo. Nada escapa, não escapa um. Uma das anotações de Alan dos Santos estava justamente assim. Professor, qual o limite para o Terça Livre receber aporte financeiro do governo? E Olavo respondeu, nenhum limite. Ai, meu Deus do céu. Esse Alan é muito engraçado, cara. Esse é provavelmente a coisa mais... É o cara mais... Ele é um meme vivo. De tão neurótico e bizarro e meu Deus, é uma pessoa que tem outra dimensão. O pessoal do MBL comentando que ele pedia ajuda financeira para pagar um Uber para poder ir pros cantos, tá ligado? Antes do governo Bolsonaro, e agora ele mora numa mansão em Brasília. Então, assim, é muita grana, né? Que entrou. Pois é. Supostamente, segundo os documentos divulgados pela PF, que eu não quero ser processado. Espero que um dia se abra a caixa preta aí do que foi o governo Bolsonaro e desses esquemas todos. Na segunda-feira foi o dia em que Pedro, só um comentário rápido nesse domingo. Não entrou nos trends, eu acho, principal dos 10 primeiros no domingo, mas foi o dia também que o Ciro participou do Conexão Xangai, que é um quadro muito interessante de conteúdo dos professores Elias Jabbour, Paulo Gala, André Roncaglia e o Wallace Moreira, que eles falam sobre desenvolvimento econômico. É uma tentativa de fazer um contraponto ao Manhattan Connection, né, da Globo News. E eles chamaram o Ciro foi convidado. Nossa, foi um papo de altíssimo nível, assim. Quem quiser escutar, escute. É só isso mesmo, é só essa indicação. E entrou nos trends, eu acho que entrou nos primeiros mesmo, do Twitter. Exatamente. Na segunda-feira foi o dia em que Átila Yamarino revelou que vai ser pai, e eu coloquei aqui porque eu acho que todos nós somos fãs de Átila Yamarino. Também foi o dia em que Bolsonaro espalhou um relatório falso do TCU, né? O presidente ele é tão fissurado por fake news que até ele cai nas fake news, ou não, né? Ou ele realmente disseminou essa fake news. Esse relatório falso dizia que 50% das mortes por Covid em 2020
Não eram mortes por Covid, eram mortes por outras coisas que entraram nas estatísticas como Covid, né? Aquela grande teoria da conspiração dos bolsonaristas de que as pessoas entram nos hospitais e são mortas para aumentar os números da Covid e atrapalhar a vida do mito. Também foi o dia em que o Brasil começou a acompanhar de maneira frenética as eleições no Peru, né? Uma virada aos 45 do segundo tempo, só não digo que foi aos 49, porque ainda estava em 90%, eu acho, quando virou. Não, Mas, ainda né, está em 98%, não acabou ainda. não acabou ainda a apuração, né? Mas tudo indica que o candidato de esquerda, Pedro Castilho, um sindicalista que veio do interior, vai derrubar vai ganhar, né, da filha do ditador Fujimori. Tá Detalhe, decidido isso já, tá não, decidido. e detalhe, mas detalhe, uma coisa chocante que eu fiquei, sabe, assim, que eu fui ler sobre, né, agora há pouco, e eu tô muito chocado que o cara, o ditador, né, o Fujimori, tá preso, né, isso eu sabia, mas ela, filha dele, ela não pôde fazer campanha no país porque ela tem restrições, ela não pode sair de uma determinada área por problemas com a justiça, a mulher é corrupta, a mulher é fascista, enfim, tudo de ruim, né? Se mesmo ouvindo o programa toda semana tá perdido no meio da política mais animada do mundo, participe do grupo dos ouvintes do podcast Calabouço. O link para participar está na descrição do episódio. Ligada à Lava Jato, a treta dela Ela já é foi Lava presa, Jato. ela já foi presa, exatamente, pela Lava Jato, por conta das coisas da Odebrecht. A Odebrecht derrubou 4 presidentes do Peru nos últimos 3 anos. Teve um que se matou, inclusive, né? Teve um que se matou, o Correia, eu acho que era Correia o nome do cara, me esqueci, enfim. Teve um que se matou, assim, a política do Peru... Cara, se a do Brasil é uma loucura de insanidade, a do Peru é muito mais. E chegaram no fundo do poço agora, né? Porque assim, eu digo fundo do poço, né? Porque é meu ponto de vista. Tô falando aqui por mim, porque esse podcast aqui ele tem um viés progressista, sendo que, particularmente, do meu ponto de vista, nenhum dos dois candidatos me agrada muito, do ponto de vista mais... Obviamente, a Keiko eu não votaria de jeito nenhum, porque tem Fujimori no sobrenome, razões óbvias, mas o Pedro Castilho é um cara meio retrógrado de esquerda, assim. Ele... Se alguém quiser fazer a defesa dele aqui, tudo bem. Mas é um cara que, por exemplo, é conservador no costume, tá nem aí, é completamente anti-aborto, é anti-LGBT. Tem umas ligações também com a Sendero Luminoso, né, que é um movimento lá do Peru na década de 90 que tinha umas táticas meio violentas de política, de fazer política. Enfim, é um cara que também não me agrada muito, eu que gosto de seguir essa tradição mais institucional, da esquerda institucional, enfim. Mas também é um cara que aparentemente agora no final está se moderando, né? Se moderou um pouco. O cara da economia dele hoje acabou de publicar uma carta ao povo peruano dizendo que no governo de Pedro Castilho a gente vai ter independência do Banco Central, a gente não vai interferir no câmbio, fiquem todos tranquilos, tá? Enfim. Também a moeda caiu, né? Lá, sim, imediatamente, a Bolsa, quando ficou claro que ele ia vencer a eleição. Não, acho que não tem que fazer uma defesa dele mesmo, não. O que eu coloco é que ele declarou uma guerra ao neoliberalismo, né? Ele fez a campanha dele declarando uma guerra ao neoliberalismo. Exatamente. E aí tem um fator muito importante, né? Que a América Latina é historicamente entreguista. A gente é a periferia do mundo e sustenta o velho continente e a América do Norte. Então, assim, eu acho que é muito interessante, né? Enquanto a campanha dela era completamente focada aí no neoliberalismo aberto, assim, realmente de abrir o país para as multinacionais estrangeiras, ele já tem outra forma de ver. E eu acho que esse é o principal ponto de que eu comemoro a vitória dele, sabe? Para a América Latina eu acho importante. Agora, sem dúvida nenhuma, é um cara extremamente conservador. O Peru é um país extremamente conservador. Mas, ao mesmo tempo, eu vou dizer uma coisa a você. O cara se colocar contra o aborto, beleza. A gente também teve aí 4 governos de esquerda progressistas eleitos, que a pauta do aborto caminhou muito pouco, sabe assim? Nada, praticamente, sabe? Até que algumas questões LGBT, elas caminharam por conta do judiciário. Muito pouco do executivo foi feito em relação a certas pautas caras para o campo progressista,
E mesmo assim eu não vejo ninguém por aí dizendo que Lula, por exemplo, é conservador, tá ligado? Não, concordo Então, 100%, concordo. Eu teria votado no Pedro Castilho nesse segundo turno, por exemplo, sabe? sem Porque dúvida, assim, é o que eu o tô querendo. Fujimori não rola de jeito nenhum, assim. Tem que combater essa praga que é. Pô, Isso. mano, o partido da Keiko é o nome, é Fuerza para não sei o que lá das quantas. E o símbolo do partido é um K. Um K, de Keiko. Nem tem K no nome do partido, mas é um K de Keiko. Pra você entender o quão personalista e centralista essa mulher é. Eu teria votado no Pedro Castilho, 100%. Sendo que eu não votaria no Pedro Castilho com a felicidade que eu votaria no Lula, no Ciro, sabe? Essa é a diferença. Mas vai ser interessante analisar a política do Peru agora, né? Provavelmente o Pedro vai ser eleito. E eu espero que ele seja mais um Evo. Ele dê uma de Evo Morales, sabe? Ele não dê uma de, sei lá, Maduro, que eu não sou muito fã do regime. E ele seja mais Evo e menos Maduro, sabe? O que eu ia colocar é que a lógica da política, né, tem muito disso, né, de que quando você está brigando contra uma pessoa mais radical, você tende a ser mais radical também, né? Então, eles estavam lutando lá contra a filha de um ditador, né, que assim, que faria um governo extremamente corrupto e entreguista, né? Inclusive, uma das propostas de campanha dela era tirar o pai dela da cadeia, era bem simples assim, eu vou ganhar e meu pai vai sair da cadeia e acabou-se. Talvez ele tenha moderado aí nessa reta final, inclusive para ganhar, ou para começar o governo de maneira um pouco menos caótica, mas o cara, ele tem alinhamento sim com a Venezuela e com Cuba, e eu espero que ele faça mudanças mais radicais aí no médio prazo, no sentido de retomar o desenvolvimento econômico do Peru, né, um país completamente esfacelado pelo neoliberalismo, como outros, né, aqui na América do Sul, que é também o que eu espero que um presidente progressista, seja Ciro, seja Lula, faça no Brasil, né, que acabe com algumas dessas reformas ultraliberais, como o teto do gasto, até a reforma da Previdência, enfim, essas coisas eu espero que quem entre aqui ou quem entre lá também mude um pouco essas políticas e inclusive retorne, né, ou coisas como eram para o passado, porque isso ataca diretamente a nossa população, né? As pessoas, elas têm a vida muito afetada por esse tipo de coisa, enfim. Eu Não, tô de estou acordo. Não dando nenhuma guinada autoritária, tipo, cerceando algum tipo de liberdade, que eu acho também que liberdade são valores que a esquerda tem que passar a valorizar mais, não só a direita. Liberdade de expressão, sem atacar a liberdade, se ele adotar essa agenda econômica, adotando também a democracia como método, ele vai ter sucesso. É o que eu estou dizendo. Se ele fizer um Evo que tirou a Bolívia do buraco para crescimentos de 4 ou 5% ao ano, vai com certeza dar bom no Peru nesses próximos anos. Eu só espero isso, que ele continue respeitando o rito democrático e a democracia do Peru. Um dos maiores pensadores assim latino-americanos ainda vivos, o Mário Vargas Llosa, que é um antifujimorista histórico, ele inclusive nas eleições de 1990 concorreu a presidente contra Fujimori. Ele apoiou a Keiko e deu uma guinada meio assim. Ele fez ele é colunista do Estadão daqui do Brasil. E ele, na última coluna dele aqui do domingo, rapaz, eu achei estranho, sabe? Tava aquela coisa meio conservador, meio maluco das ideias, e eu achei meio estranho. Mas ele colocava, né, justamente que o Peru tava de fato numa decisão muito difícil. Pô, um cara que é completamente... Tem uma história de luta antes de Fujimori. Votar numa mulher que é filha de Fujimori, realmente, né, não sei. Vocês acreditam que a América do Sul tá dando uma guinada à esquerda? Ou isso é só... A gente tem que analisar caso a caso, enfim, porque recentemente a gente teve eleições onde a esquerda saiu vitoriosa no Chile, eleições municipais e estaduais, né? A gente teve a eleição da Argentina em que a esquerda saiu vitoriosa. Tem agora um movimento crescente da esquerda, como rolou anos atrás, um movimento crescente da direita, até a direita, né, tomar conta do continente, né? No início da década passada era tudo de esquerda e foi tendo um movimento, a direita tomou conta, e agora, será que a esquerda está voltando a controlar aí os principais países do continente? Historicamente, a América Latina, ela é assim. Ela é um movimento... a galera, os estados se movimentam juntos. E geralmente quem traz essa movimentação é a Argentina. É sempre a precursora desse movimento. Elegeram Macri, e aí a gente vê elegendo a galera da direita. Deu errado,
estamos voltando atrás, correndo atrás do tempo perdido. Quem primeiro se livrou de Macri, deu um pé na bunda do neoliberalismo, foi a Argentina de volta. E aí a gente tem uma sequência de vitórias da esquerda. Agora, eu realmente acredito que são movimentações que acontecem, são ventos que vão soprando por toda a América Latina. Eu tenho muito esse sentimento que é dessa forma. Mas eu acho que a gente tem uma situação inédita, um caso a caso, que é o único lugar do planeta que a gente precisa estudar especificamente, que é o Brasil. Porque Bolsonaro é uma coisa diferente. Bolsonaro não é só um personagem da direita, ele é um personagem antidemocrático, ele é uma tentativa de ditador no século XXI. Então a gente precisa ter cuidado com algumas coisas aqui no Brasil. Mas eu acho que a tendência é que um governo de esquerda também ganhe aqui e que siga vencendo as eleições gerais na América Latina. E se conseguirem engrenar aí bons governos, como foi ali no início do ano 2000, acho que tem aí mais uns 20 anos de esquerda na América Latina. Eu não tinha parado para pensar sobre isso ainda, Pedro, mas eu acho que sim. Parando para analisar agora, eu acho que sim. A gente teve o partido do Evo, não foi? Ganhou na Bolívia no ano passado. Teve o cara da Argentina também, o Fernandes. Aí teve... enfim, teve agora o Peru. Vai ter o Chile nesse ano também. O Chile, que já teve um movimento mais à esquerda pedindo outra constituição, né? Então, assim, provavelmente o próximo presidente de lá será de esquerda. Provavelmente, o favorito a ganhar a eleição aqui no Brasil é Lula, então acredito que sim. Acho que talvez sejam indicações de uma América Latina mais próxima de uma unidade, né? Regional no sentido político. Que nem foi justamente que nem Diego falou nos anos 2000, né? Quando a gente tinha Kirchner, Evo, Lula, em toda essa galera junta construindo o continente. Teve um momento em que só tinha, na América do Sul, que não era de centro-esquerda, esquerda ou extrema-esquerda, a gente teve um momento que só tinha Chile e Equador, o resto era. Né? Isso durou pouco tempo, óbvio, e aí foi quando começa a ter a mudança, né? E aí vamos ver agora, né? Eu acredito que sim, acho que a gente está num caminho mais para a esquerda, sobretudo porque o neoliberalismo está esgotado, né? Não tem mais capacidade, nem tanto apoio internacional como tinha, sei lá, nos anos 80, nem tanto apoio internacional e nem tanto patrimônio mais para vender desses países, né? E eu acho que pela própria dinâmica e econômica tem uma tendência de ir para a esquerda porque a galera diz, não dá não, esse modelo não funciona. Enfim. Eu acho, na verdade, sinceramente, que aquele grande fantasma internacional ali que atua contra governos de esquerda, eu acho que perderam medo da esquerda na América Latina, porque não é como se Lula, não é como se a galera aqui da América Latina, com algumas pequenas exceções, que é o caso de Maduro e de Cuba, não é como se eles atrapalhassem a economia global, não é como se eles atrapalhassem o grande Estados Unidos, por exemplo, todo o poder econômico, sabe? Acho que perderam medo. O fantasma do comunismo para essa galera já não existe mais, né? Passou o tempo de Guerra Fria, passou o tempo que essa galera temia governos de esquerda, e eu vejo, apesar da gente estar discutindo agora a Vaza Jato e a atuação dos Estados Unidos aqui no Brasil para derrubar um governo progressista, mas eu não vejo mais uma grande intenção de mecanismos internacionais em derrubar governos de esquerda, sabe? Eu acho que realmente perderam medo, assim, não tem muito o que se preocupar também. Acho que são governos progressistas que caminham. Acho que Bolsonaro, por exemplo, pode ser muito mais danoso para um eventual. Para o governo Biden, né, mesmo? Por exemplo, o Bolsonaro ele teria muito mais discordância, eu acho, com o governo Biden acerca de política externa, talvez, porque era em completa consonância com Trump, do que, sei lá, um governo do PT. Tá entendendo? Então, eu acho que até que o Biden, obviamente que assim, né, a política externa dos Estados Unidos é aquela coisa, né? A política de Estado, e é completamente diferente das coisas que ele prega internamente lá. Então, ok, eu sou cético com relação a isso, mas eu acho que o próprio Biden, ele puxa um pouco mais a corda, né? Também para esse lado, porque ele tá fazendo um governo lá um pouco mais à esquerda da campanha dele. Então, se você parar para pensar que talvez o resto do mundo, o Ocidente, siga um pouco os Estados Unidos nesse sentido, também faz sentido, né? Na terça-feira, no caso, no dia de hoje, foi quando um bolsonarista deu um tapa na cara do presidente da França, Emmanuel Macron. Notícia, sei não, vai ter umas aleatoriedades que o Brasil produz, né?
Pô, Um o Macron- bolsonarista, cara, foi um monarquista, não? Tá, a matéria que eu li era que ele era Bolsonaro. Sim, monarquista, tu acha que votou em quem? Não, monarquista, deu uma tapa na cara de Macron lá na França. Exatamente. Mas o cara votou em Bolsonaro, pô. É sério, o cara é brasileiro? É brasileiro. Tá vendo como, Real. tá vendo como o Brasil. Sim, tá vendo como o Brasil é um produtor de coisas aleatórias pro mundo. A gente deu o Ronaldinho Gaúcho pro mundo, né? Não, deu vários, né? Ronaldinho Gaúcho Aquele apareceu. cara da tapa de hoje era brasileiro, velho. Tipo, É caralho. brasileiro, pô. Que bicho doido da porra, meu irmão. Não, e é de graça, né? O presidente Tipo, caralho. Por quê, velho? Mas além disso, né, durante a madrugada, o tema foi o Roda Viva com o delegado da Polícia Federal e ex-superintendente da Polícia Federal do Amazonas. E também teve o restante do depoimento de Marcelo Queiroga na CPI da pandemia. Eu queria destacar essa história do Roda Viva, porque depois de muito tempo foi um Roda Viva que eu tive curiosidade para assistir, e eu assisti o programa. E muito maluco, porque o cara, ele entende... né? Ele entende toda a questão do desmatamento ilegal e toda a destruição do IBAMA e da fiscalização ambiental e, enfim, critica isso, que é um absurdo, etc, etc, e defende Bolsonaro ao mesmo tempo. A contradição em pessoa, a entrevista... a turma do Roda Viva ficou abismada na entrevista, porque dizia assim, sim, qual é a responsabilidade do governo federal no desmatamento? Ele, não, para resolver o desmatamento tem que mudar os processos. Mas sim, mas o governo federal não destruiu o IBAMA, foi muito ruim. Agora, não é bem assim, não sei o quê. Ficava passando pano para Bolsonaro e criticando o Salles ao mesmo tempo, sabe? Era um negócio maluco. Não, eu não vi esse Roda Viva, não. Mas eu vi o comentário da galera, assim, das minhas bolhas comentando, né? E aparentemente foi sei lá, uma aula disso aí que tu disse mesmo, Pedro. Cara, que doidice, sabe? Que o cara se contradizendo, foi uma grande aula de contradição essa entrevista. Porque ele falava, meio que apontava o dedo na cara de Ricardo Salles e parece que corria depois. E ele falava, não, esse governo fez isso, mas também blindava ao mesmo tempo, né? Era algo bizarro. Eu vi alguns trechos só. Bizarríssimo. Eu não Só vi mais o um Roda comentário. Viva, mas eu vi a CPI e foi muito parecido. Muito parecido mesmo, o Queiroga hoje. Então, gente, esse é o programa de hoje, numa versão um pouco mais enxuta, mais reduzida, né? E até a semana que vem. Valeu! Boa, falou. Esse podcast foi editado por Pedro Caldas, Claranã Audiovisual.